Eu quero cumprimentar todos os vereadores, vereadora Mônica, uma boa noite. Câmara Municipal de Itajubá, a primeira reunião virtual. Lembrando que será configurada uma ata eletrônica para a divulgação. Nesse momento, gostaria de fazer a chamada dos vereadores. Antônio Raimundo Santos. Presente. Carlos Correia Molina. Presente. Kleber Davi. Som, estou trabalhando na reunião. Kleber Davi. Dr. Kenner Maia. Presente. Doutor Kenner. Vereador Fabrício Machado. Presente. Você tá vendo? Vereador Joel Carlos de Almeida. O Zé Pequeno. Presente. Vereador Jorge Andrade. O Zé. Só ele, tá vendo? Né? Vereador Jorge Andrade. Você cai. Vereador Marcelo Kraus. Só depois de Zé Maria. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Esse veio. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre, presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Como é que eu falo aqui, ó? Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador José Maria Bão. Presente. Vereador José Pequeno. Presente. Vereador Wilson do Povo. Presente. Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde, do dia 11 de março de 2020, caracterizando o surto do novo coronavírus como pandemia, prospectando-se o aumento nos próximos dias do número de casos, inclusive com risco à vida em diferentes países afetados. Considerando decreto estadual de calamidade pública e decretos municipais, números 7.763 de 2020 e 7.776 de 2020 e 7.779 de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento de emergência de saúde pública e de outras providências. Considerando que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, assim como câmaras municipais, adotaram o sistema de deliberação remota, visando evitar o encontro presencial dos parlamentares para impedir a propagação do coronavírus. Considerando o ato número 1 de 2020 da mesa diretora, que dispõe sobre os procedimentos e regras para os fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá e possibilita a utilização do sistema de deliberação remoto, SDR. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião online. Ordem do dia. A primeira reunião virtual online, 26 de março de 2020, às 19 horas. Nós temos aqui a leitura de pareceres. Gostaria de pedir
ao nosso assessor, Luiz Gonzaga Costa, que fizesse a leitura dos pareceres. Senhor presidente, antes de ler os pareceres, eu queria apresentar para o senhor as indicações que foram apresentadas, protocoladas para essa reunião. Seria possível? Perfeito. Pode ser feitas as indicações. Pois não. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, as indicações de números 165 a 170 e 172 a 173, apresentado pelo vereador José Maria Silva, e as indicações de números 171 e 174, apresentada pelo vereador Ricardo da Fonseca Tano Zambrana, a indicação de número 175, apresentada pelo vereador Rodrigo Sampaio Melo, a indicação de número 176, apresentada pelos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Fabrício de Oliveira Machado, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade, José Vladimiro dos Santos, Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Fonseca Tano Zambrana. E também a indicação 177, apresentada pelo vereador Renato Nascimento de Moraes. São essas as indicações que se encontram na Câmara Municipal, aguardando algumas assinaturas ainda de alguns vereadores para que possam ser remetidos aos seus destinatários. Perfeito. Ao nosso assessor, diretor Luiz Gonzaga. Neste momento, então, a leitura dos pareceres. Pois não, presidente. Temos aqui 3 pareceres. Nós vamos fazer uma leitura bem rápida desses pareceres, que seria o seguinte: Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao projeto de lei 4434. Verso o presente parecer sobre o pedido de reanálise do projeto de lei número 4434, de 2019, requerido pelo presidente da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, visto a tramitação do projeto de lei 4460, de 2020, que visa alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 3.326. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, por seus membros infraassinados, vota com o relator, opinando pelo mérito do projeto de lei número 4434. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de lei no plenário dessa Casa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final do projeto de lei 4460, de autoria do chefe do Executivo Municipal, é submetido à apreciação do plenário da Câmara o projeto de lei 4460, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Justifica o chefe do Executivo, argumentando que apresenta o referido projeto devido à necessidade da criação de cargos que serão de fundamental importância para manter a continuidade das tarefas executadas pelo Poder Legislativo e Executivo, visando a otimização dos serviços. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão da Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada ao dia 17 de março de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei 4460. Desta forma, essa comissão que lhe compete examinar se manifesta favorável à regular tramitação do referido projeto nessa Casa. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer final também ao projeto de lei 4460. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada por seus membros infrassinados, opinando pelo mérito do projeto de lei. Dessa forma, essa comissão lhe compete examinar se manifesta favorável à tramitação do referido projeto.
é com a correção que é a comissão de obras. Eu falei errado aqui, é a comissão de obras. Agora sim, a comissão de orçamento, fiscalização e parecer financeira. Também é o projeto de lei 4460. A comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira, em reunião realizada no dia 17 de março, por seus membros infracinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela adequação orçamentária ao projeto de lei 4460. Desta forma, essa comissão que compete examinar se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário dessa Casa. Comissão de Constituição e Legislação, parecer ao projeto de lei 4462, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá, submetido à apreciação do plenário, o projeto de lei 4462, que altera dispositivos da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal. Um minutinho. Com a estimativa de impacto orçamentário apresentada e também a declaração de ordenador de despesas. Não funcionou quando eu vi. Constituição, legislação e redação, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei 4462. Desta forma, essa comissão que compete examinar se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto nessa Casa. E, por último, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer ao projeto de lei 4462. Projeto esse é de autoria também da mesa diretora, né? O objetivo de alterar o dispositivo da Lei Complementar 71. Com a estimativa de impacto orçamentário, financeiro, declaração de despesas já foram providenciadas, o parecer é favorável. Dessa forma, a comissão que compete examinar se manifesta também favorável à regular tramitação do projeto. Encerrando mesmo a comissão de obras, serviços públicos, também parecer a este projeto de número 4462. A comissão de obras e serviços públicos, por seus membros infracinados, vota com o relator e opina pelo mérito do projeto de lei número 4462. Desta forma, essa comissão que compete examinar se manifesta favorável ao referido projeto. Senhor presidente, está encerrada a leitura dos pareceres. Perfeito, muito obrigado ao nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga. Dando sequência, então, aqui à nossa reunião virtual, passarei, então, em um único turno de discussão e votação nominal. É o projeto Decreto Legislativo 480, de autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo. O assunto: denomina-se Júlia de Jesus, a rua projetada localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima e de outras providências. Com a palavra, o autor. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Bom, de maneira bem rápida, quero... Aí, legal, amanhã pega. Você vai amanhã lá. Decreto. Júlia de Jesus é filha de Sebastião Inácio Renó e Maria Cândida de Jesus. Nasceu em 1927 em Itajubá. Foi moradora do bairro Morro Grande, antiga fazenda José Chaves, onde trabalhou durante toda a sua vida. Faleceu em 2006, junho de 2006. Deixou saudades em sua filha, que até hoje reside no bairro com a sua família. Para homenagear a Júlia de Jesus e viabilizar demandas dos moradores daquela região, até então, rua projetada, considerando que Júlia sempre viveu e trabalhou na localidade, nos foi solicitada essa dominação e conto, então, com o apoio dos colegas para a aprovação da presente propositura. Tentei ser bem breve, que eu sei que a reunião tem horário contado aí. Perfeito, agradeço então ao vereador Rodrigo Sampaio Melo pela leitura. Então passaremos à votação o projeto de decreto legislativo 480,
A votação, ela será nominal. Antônio Raimundo Santi. Sim. Carlos Correia Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Kleber Davi, sim. Dr. Kenner Maia. Sim. Fabrício Machado. Fabrício Machado, sim. Joel Carlos de Almeida. Voto sim, senhor presidente. Jorge Andrade. Vereador Jorge Andrade. Subiu. Vereador Marcelo Kraus. Voto sim. Vereadora Mônica Chaves. Mônica Chaves, voto sim. Vereador Renato Moraes. Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Ricardo Zambrana, sim. Vereador Tenente Melo. Voto sim. Vereador Vladimir dos Santos. Votação, pai? Votação. Vladimir Bananeiro, voto sim. Vereador José Maria Silva. Vereador José Maria, vota sim. Vereador José Roberto Floriano. José Roberto Floriano, vota sim. Vereador Wilson do Povo. Wilson do Povo, voto sim. Vereador. Tem mais um agora. A votação, o projeto de decreto 480 está aprovado, então, pela maioria dos presentes. Presidente, pela ordem, só agradecer o apoio dos colegas. Lembrando que isso aí traz um grande benefício para os moradores daquela região. Até então não tinham como identificar o seu endereço e colocar o CEP. Obrigado a todos. Perfeito. Gostaria de passar a palavra pedida pelo vereador Antônio Raimundo Santi. Oi, já funciona ali? Empata a tela. Senhor presidente, só se tem antes aqui, eu vou aguardar a definição do projeto em votação em segundo turno. Perfeito. Então, o projeto de decreto legislativo 480, ele foi aprovado por maioria dos presentes. Em segundo turno de discussão e votação nominal, o projeto de lei 4.450, de autoria do prefeito municipal, com a palavra o líder do prefeito, Renato Moraes. Gostaria? Então, não tendo o uso da palavra do líder do prefeito, está em discussão. Em discussão, o projeto de lei 4.450, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra o vereador Santi. Eu não pedi a palavra, não, senhor presidente. Perfeito. Algum outro vereador gostaria da palavra? Não. Então, o projeto de lei 4.450 estará em votação. Antônio Raimundo Santi. Antônio Raimundo Santi, sim. Carlos Correia Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Kleber Davi, sim. Dr. Kenner Maia. Kenner, sim. Fabrício Machado. Fabrício Machado, sim. Joel Carlos de Almeida.
Voto sim, senhor presidente. Jorge de Andrade. Marcelo Kraus. Voto sim. Mônica Chaves. Mônica Chaves vota sim. Renato Moraes. Renato Moraes, sim. Ricardo Zambrana. Voto sim, presidente. Tenente Melo. Tenente Melo, voto sim. Vladimir dos Santos. Vladimir, voto sim. José Maria Silva. José Maria Silva, vota sim. José Roberto Floriano. José Roberto Floriano, vota sim. Wilson do Povo. Wilson do Povo, voto sim. Delicadinho. O projeto de lei 4.450, em segundo turno de discussão e votação nominal, está aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei 4.451, de autoria da mesa diretora. Vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenner Augusto Maia e José Maria da Silva. Assunto: altera a lei complementar número 71. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. É o Santos. Com a palavra, vereador Santos. Senhor presidente, eu tenho uma emenda, a emenda 01 a esse projeto. Essa emenda visa alterar o parágrafo 2º do artigo 1º. Eu gostaria que Luiz Gonzaga fizesse a leitura dessa emenda para que os vereadores tomassem conhecimento dela. Obrigado. Perfeito. Nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga, tem a leitura. Emenda número 1 ao projeto de lei 4451. O parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei 4451 passa a vigorar com os seguintes dizeres, abre aspas, parágrafo 2º, caso não existam servidores de cargos efetivos que preencham os requisitos para provimento dos cargos em comissão e que tenham interesse na ocupação dos cargos comissionados, o percentual exigido no caput deixará de ser obrigatório. Fecha aspas. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo deixar mais explícito o critério para o preenchimento dos cargos comissionados por servidores de cargos efetivos na Câmara Municipal de Itajubá. Sala de sessões, em 18 de março de 2020, assinam por essa emenda os vereadores Antônio Raimundo Santi, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Marcelo Kraus Rezende e vereador Kleber Davi. Perfeito. Então, com a entrada dessa emenda, o projeto, então, ele não terá votação no dia de hoje. E dando, então, aqui sequência à nossa reunião, eu gostaria... Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Perfeito, vereador Renato. Com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, vereadora Mônica. Senhor presidente, considerando que o projeto em discussão e votação em segundo turno é de autoria da mesa diretora e considerando que a emenda proposta pelo vereador Antônio Raimundo Santi é pertinente, eu gostaria de solicitar, segundo o nosso regimento interno, a breve paralisação dessa reunião para uma consulta ao jurídico para que a gente possa, junto com o jurídico, exarar um parecer das comissões que são pertinentes na análise dessa emenda e fazer aqui verbalmente a leitura desse provável parecer que eu tenho certeza que vai ser favorável, porque a emenda é bastante pertinente ao projeto, para que a gente tenha celeridade nesse trâmite legislativo e ainda nessa reunião aqui fazer a votação em segundo turno do projeto. O que o senhor acha, senhor presidente? Perfeito. Eu gostaria, então, de passar a palavra, então, ao nosso jurídico, doutor Gustavo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Eu já tinha recebido essa emenda anteriormente pelo diretor legislativo da Casa, fiz uma análise, tá? E, de fato, a emenda proposta, ela objetiva apenas complementar a redação proposta no projeto inicial. Tá? Uma coisa a ser observado seria o quórum de 1/5, considerando que o projeto encontra-se numa votação de segundo turno. Tá? O projeto, pelo que eu vi, foi cumprido esse requisito. E, referente à constitucionalidade ou ilegalidade, eu não vejo nenhum óbice para a tramitação em plenário. Então, o nosso parecer é favorável à tramitação do projeto. Ok, senhor presidente? Doutor Gustavo, tendo aqui a orientação também do nosso diretor legislativo, o projeto não poderá ser votado hoje, e sim. Só a leitura do parecer. Vale destacar que seria pertinente a leitura do parecer hoje para uma votação numa próxima reunião da emenda e segundo turno, como é a prática da Casa. Mas a leitura do parecer poderia ser realizada hoje, verbalmente, assim como o vereador Renato está sugerindo. Perfeito. Então, a leitura do parecer, gostaria de passar ao nosso diretor, então, que fizesse a leitura do parecer, então, da emenda, é isso? Luiz Gonzaga? Sim. Eu acredito que isso será a responsabilidade das comissões e, assim como ocorre nas reuniões, senhor presidente, poderá ser realizado por um vereador, se os demais concordarem, é claro aí. Não. Gostaria de passar a palavra para o nosso diretor, por gentileza, Luiz Gonzaga. Senhor presidente, havendo concordado. Retornando, então, à nossa reunião, eu gostaria de pedir ao nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga, que fizesse a leitura do parecer ao projeto. Então, eu não tenho parecer para ler, senhor presidente, mas só aguardando, explicando, é o seguinte, esse parecer verbal poderá ser feito por um dos presidentes das 3 comissões. Esse projeto está baixado da Comissão de Constituição, Comissão de Finanças e Comissão de Obras. Se os participantes, os membros dessas comissões, concordarem com o parecer é conjunto nesse caso, que é emenda, o parecer é conjunto, aí pode ser proferido aí por qualquer um dos presidentes, dessas 3 comissões, e se assim for, fica valendo como parecer a essa emenda. E na próxima reunião, ele entrará em votação a emenda e o segundo turno. É isso. Perfeito. Então, pela ordem? Sim, vereador Renato. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu me proponho aqui em proceder com a leitura do parecer da emenda proposta pelo vereador Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Marcelo Kraus, Ricardo Zambrana. Perfeito, vereador Renato. Se o senhor permitir, eu posso fazer a leitura do parecer. Tenha permissão, pode fazer. Parecer da emenda 01 ao projeto 4451 de 2020, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Fonseca Zambrana, é submetido à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda 01 ao projeto de lei 4451, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 71 de 2013 e dá outras providências. Na emenda, pretende que seja a redação do parágrafo 2º da proposta legislativa, o qual seja, abre aspas, caso não existam servidores de cargos efetivos que preencham os requisitos para provimento dos cargos em comissão e que tenham interesse na ocupação dos cargos comissionados, o percentual exigido no caput deixará de ser obrigatório. Fecha aspas. Na justificativa,
argumenta que a presente emenda tem por objetivo deixar mais explícito o critério para o preenchimento dos cargos comissionados por servidores de cargos efetivos na Câmara Municipal de Itajubá. Preliminarmente, cabe esclarecer de que trata de uma emenda de segundo turno e, nos termos regimentais, necessária apresentação através de 1/5 dos vereadores. Analisando a presente emenda, verifica-se que está sendo apresentada por 4 vereadores, atendendo assim o que dispõe o regimento interno dessa casa. Em relação à alteração apresentada, verificamos que, de fato, objetiva complementar a redação proposta inicialmente, exigindo apenas que os requisitos sejam observados na nomeação, não exigindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que crie obstáculo para a sua tramitação em plenário. De todo o exposto, as comissões pertinentes apresentam parecer favorável à emenda 01 ao projeto de lei 4451, Itajubá, 26 de março de 2020. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, vereador Renato. Então, foi feita a leitura da emenda do projeto de lei 4.451, deixando, então, claro que essa emenda ela será votada em segundo turno na segunda-feira. Na segunda-feira próxima, na próxima reunião, então, será feita então, a votação. Perfeito. Gostaria de saber se mais algum vereador tem algum posicionamento, que nós estamos chegando ao final já dessa reunião. Tudo tranquilo? Vereador Joel. Eu queria fazer uma proposta. Eu acho que a gente perde muito com uma reunião dessa forma, sendo online. Ter todos os devidos cuidados, que eu acredito que todos estão tendo, para que a próxima reunião da segunda-feira, que ela não seja online, porque nós perdemos muito tempo, não conseguimos observar tudo que está sendo falado, as discussões ficam restritas. Então, eu gostaria de fazer essa proposta, que higienize a casa e cada vereador entre com todos os cuidados, porque eu não vejo tão problema em nós reunirmos para tomar decisões importantes nas votações do projeto. É a minha observação. Muito obrigado. Vereador Kleber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Senhor presidente, ontem eu apresentei uma sugestão, uma proposta, de que só fosse trazido para esse sistema de reunião assuntos de extrema importância. Eu queria reafirmar essa minha proposta, até ouvindo os novos colegas, porque eu acho que é um tipo de reunião um pouco, tem que ser muito dinâmica e fica quase que difícil de todo mundo opinar pela própria logística. Então, é essa orientação que eu queria passar para a mesa, uma sugestão, para que nessas reuniões fosse tratado só assunto de extrema urgência mesmo, que não pudesse esperar aí 2 ou 3 semanas. E também, conforme diz o colega Joel, concordo com ele também, uma reunião plenária é insubstituível. A gente pode afastar as cadeiras e criar um ambiente tranquilo e até ir com máscara, não tem problema nenhum. Eu me proponho a fazer isso também. Vereadora Pela Mônica. ordem, senhor presidente. Vereadora Mônica. Senhor presidente, eu também concordo com o vereador Joel. Eu acredito que a gente possa fazer a reunião presencial na Câmara, e inclusive a gente já esteve conversando sobre isso hoje no grupo. Muitas pessoas estão trabalhando em fábrica, em lojas, supermercados, então eu não vejo por que nós, vereadores, ficarmos em casa. Eu acredito que a gente pode ir para a reunião, sim, usar máscara, usar álcool gel, tomar todas as devidas precauções, e a gente fazer essa reunião lá na Câmara mesmo. Eu acho que é melhor para a discussão e para a votação dos projetos. Vereador Molina. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar, boa noite a todos primeiramente, mas eu gostaria de lembrar a todos que as propostas que estão sendo feitas, embora pertinentes, devem passar por uma decisão da mesa, uma vez que nós temos hoje qual que é o nome, doutor Gustavo, do documento que nós temos? Vigente? Uma portaria, é isso? Requerimento vigente. Não Um peguei. ato da mesa. Um ato da mesa, exato. Obrigado pela ajuda. Nós temos um ato da mesa vigente e por esse ato da mesa, a decisão é
a forma como a casa vai funcionar e inclui a questão das reuniões que estão suspensas até o dia 6, em plenário. Então, se esse ato da mesa está valendo, a proposta que é feita pelo vereador Joel e endossada por alguns outros aí, não é possível enquanto esse ato da mesa estiver vigente. Então, enquanto o ato da mesa está vigente, nós temos, então, reuniões plenárias suspensas e nós temos a possibilidade de reuniões remotas como essa, e aí eu reforço a fala do vereador Kleber, reuniões remotas como essa para decisões importantes que não podem ser adiadas. Então, na segunda-feira, se nós vamos ter uma próxima reunião na segunda-feira, já está praticamente decidido isso, não é mesmo? Essa reunião de segunda-feira deve ser apenas para assuntos urgentes, que não dê para esperar, e aí nós estamos respeitando o ato da mesa, respeitando aquilo que já foi discutido e decidido pela mesa diretora particularmente, que é quem comanda essa decisão. Então, eu penso dessa forma. Eu penso que o ato da mesa está vigente e ele está prevendo até, salvo engano, dia 6, não termos reuniões presenciais. Perfeito. E, quando tiver urgência, reuniões como essa para definir rapidamente aquele assunto que é urgente. Perfeito. Ricardo Zambrana. Eu queria realmente também endossar o pedido dos outros colegas que possamos voltar às reuniões presenciais, que eu acho que é de suma importância para a discussão. A reunião de hoje realmente a gente consegue ver a dificuldade dentro do debate, dentro do diálogo. Em relação às colocações do vereador Molina, ele tem razão, existe um ato vigente, mas a solicitação, então, que esse ato pudesse ser revisto, pudesse ser revogado, nós possamos, então, ter reuniões presenciais que, concordo com todos os cuidados, possamos, sim, validar, trabalhar na Câmara Municipal. Perfeito. Antes de voltar a palavra para o vereador Kleber, tem outro vereador que gostaria de fazer uso da primeira vez da palavra? Não? Então, para nós encerrar, vereador Kleber. Era eu que Senhor presidente, só complementando o que o Molina falou, o que a gente está fazendo, Joel, Joel e Molina, o Joel e o doutor Zambrana e o Ricardo Zambrana, é uma sugestão para a mesa, longe da gente querer criar um clima de não acatar a decisão da mesa. É lógico, nós estamos vendo o Brasil inteiro modificando diversas portarias, diversas leis, flexibilizando a movimentação das pessoas, entendendo que em algumas situações é possível isso. Então, essa sugestão que nós estamos fazendo é apenas uma sugestão para a mesa repensar essa portaria, e não querendo até jogar em plenário uma votação. Não é longe disso. Nós acatamos a decisão da mesa, a portaria, mas o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente sugerindo uma revisão a essa decisão. Perfeito. Boa noite a todos. Palavra Fabrício. Molina. Ele pediu. Assim, só um minuto, que eu preciso do áudio. Vereador Fabrício. Okay. Boa noite a todos os vereadores aí presentes, presidente na mesa. Eu só queria deixar, até como profissional da saúde, eu fico preocupado, sim, com justamente o que está acontecendo. E temos vereadores em questões que têm está no grupo de risco. Eu acho que isso seria, pelo ato da mesa, tranquilo, se a mesa decidir, só que eu acho que colocar isso em discussão, e principalmente devido a tudo que está acontecendo no momento, ainda estamos num período que é perigoso. E eu priorizo pela saúde dos nobres edis aí, que precisa ter. Então, eu acho só que, como já tem um ato da mesa, e se tiver alguns projetos importantes a ser debatido, que façamos de novo a virtual na segunda-feira para colocar esses projetos, até que normalize tudo. Essa é a minha opinião. E volto a falar que realmente, como é um ato da mesa, a mesa é ela que tem que decidir sobre isso. Eu só estou colocando a minha opinião como profissional da saúde que está à frente dessa batalha aí. Muito obrigado. Vereador Molina, depois Joel. Senhor presidente, na mesma linha do vereador Fabrício, eu gostaria, de fato, de reforçar essa questão.
Nós estamos no momento em que as discussões em nível nacional apontam, muito provavelmente, uma mudança de estratégia da saúde como um todo. A estratégia de focar mais naquele grupo de risco, né? Então, deixar o grupo de risco em casa, aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Enfim, de qualquer forma, vai continuar sendo necessário um cuidado gigantesco para que essas pessoas, em especial, não sejam afetadas. Então, veja bem, nessa linha de raciocínio, o ato da mesa protege, entre nós, 17 vereadores, um grupo grande de vereadores que está no grupo de risco, está em grupo de risco. Então, assim, eu penso que para a próxima segunda-feira já pensar a revogação do ato da mesa, eu acho precipitado. Eu acho que é algo que nós podemos até durante a próxima semana conversar com muita calma para ver se para outra segunda seria momento para isso ou não. Na próxima segunda, eu penso que se houver algum assunto importante, urgente, nós façamos novamente de forma remota. E depois, durante a semana, a gente pode voltar a conversar na mesa sobre essa questão. Mas eu já reforço aqui a minha grande preocupação. A preocupação é essa. Nós temos, entre os 17 vereadores, eu não vou se nomear aqui, mas nós temos pelo menos uma meia dúzia que compõem grupo de risco. Então, eu penso que seria prudente, ainda que decidíssemos fazer uma reunião presencial, seria prudente pedir a esses vereadores que não estivessem presentes. Para preservar, inclusive, a saúde deles e a possibilidade de transmissão. Enfim, então, eu acho muito temerário a gente querer decidir isso com urgência. Tem que ser uma decisão calma, deixando, de repente, para outra segunda-feira. E, mais uma vez, se tiver assunto urgente, nessa próxima segunda seria de forma remota. A palavra vereador Joel, depois vereador José Maria, depois vereador Zé Pequeno. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Eu queria só lembrar uma coisa. Essas reuniões online aqui, elas não estão na portaria, salvo engano. Estão me ouvindo? Sim. Elas não estão na portaria. A portaria, pelo que eu entendi, ela trata de 15 dias, as reuniões estarão suspensas. Aí nós estamos acrescentando no meio de tudo isso uma reunião online, o qual não tem nenhum projeto aí tramitando em urgência, que nós estamos votando hoje, e eu concordo com a vereadora Mônica, tem muita gente trabalhando. Agora, os vereadores, com todo o cuidado que se deve ter, eu não vejo nenhum empecilho para que as reuniões não sejam presencial. Eu acho que a mesa deveria repensar e revogar esse artigo aí da questão da reunião presencial, porque nós temos perdas, senhor presidente, na discussão, tem coisas que podem ser mais detidas, de repente pode entrar um projeto, porque eu não estou vendo urgência nesses projetos que nós estamos votando aqui, de maneira que fica prejudicado. Eu não consegui escutar alguns vereadores, por exemplo, que não sei o que eles falaram. O Jorjão mesmo, não sei se votou sim ou votou não. Então, o que acontece? A gente fica aqui com um negócio no ar, caçando a voz de um ou de outro, devido nem todo mundo tem uma internet boa, como eu não tenho. E por razão disso, eu vejo que nós não temos nenhum problema em cuidar daquilo que é de necessidade nossa, cada um fazer o seu cuidado para poder ter reunião presencial, para a gente poder discutir assuntos importantes, quanto cada um que vai apresentando. Então, porém, fica aí o meu pedido, senhor presidente, que esse artigo seja revogado dessa portaria, porque nós vamos ser prejudicados. Porque, então, só concluindo já, essas reuniões online, pelo que eu vi, ou então eu não vi, se eu estiver enganado, vocês me perdoem, mas elas não estão nessa portaria. E se não estão na portaria, nós estamos fazendo uma coisa que também está fora da lei. Perfeito. Aí eu pediria uma revisão. Vereador Joel, me permite uma parte? Olha, devido ao nosso tempo, que vai cair novamente, então, nós temos a palavra agora o Zé Pequeno, o Vladimir, e eu volto para o senhor. Ok. Tá bom? Lembrando que está caindo, vai cair daqui a pouco. Esse é um outro problema, senhor presidente, né?
Senhor presidente, a palavra foi negada, eu estou saindo da reunião, senhor presidente. O próximo seria eu estou saindo da reunião, presidente. Zé Maria, você tem a palavra, por gentileza? Senhor presidente, desculpa aí os novos vereadores, mas a palavra seria para mim depois do Joel. É para você, então. Eu não participei da reunião da mesa, que foi só Vossa Excelência, o vereador Renato e o vereador Molina. Se quiser, eu peço para ajudar quem gosta. Senhor presidente, eu não participei dessa reunião da mesa e eu vejo o seguinte, com o extremo calamidade pública, né, instaurada no nosso Brasil. Nós vemos aí o prefeito Rodrigo Rieira liberando os funcionários acima de 60 anos para ficar em casa. Nós vemos hoje a Câmara Municipal lá de Belo Horizonte com vários vereadores que foram infectados pelo coronavírus, levaram o vírus para suas esposas, para sua família. Em solidariedade ao vereador Zé Pequeno, que está aí de máscara, participando dessa reunião virtual, eu acho que deve ser mantido, sim, essa reunião virtual até o dia 6. E depois a mesa se reúne e nós veremos o que a gente pode estar propondo para os nobres edis. Em respeito ao meu padrinho de casamento, o vereador Zé Pequeno, e outros vereadores aí que estão no grupo de risco, eu acho que nós, no momento, seria nós ficarmos assim mesmo, do jeito que está. Tá bom. Porque está complicado, senhor presidente. Perfeito. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Gustavo e, em seguida, o Zé Pequeno e o Vladimir, para nós encerrarmos devido ao tempo. Doutor Gustavo. Pois não, nobre presidente. Só para responder ao nobre vereador Joel lá, que, de fato, o ato da mesa, ele prevê essas reuniões, sim, tá? O sistema de discussão remoto, tá? Então, nós procuramos consignar isso no ato justamente para ter uma justificativa legal sobre isso. E, salvo engano, os projetos também, existem projetos de urgência tramitando sim, tá? Inclusive de votação, que a votação seja realizada até dia 4 de abril. Isso devido ao calendário eleitoral. Estou falando rapidamente, mas se precisar de qualquer outra informação complementar, é só entrar em contato, fazer um favor. Perfeito. Zé Pequeno e o Vladimir, para nós encerrar, então, o tempo nosso, para não cair. Zé Pequeno, por gentileza. Senhor presidente, boa noite a todos meus amigos que estão aí. Então, o que eles estão falando aí é sobre os caras de risco, que já está aqui, eu também sou. Eles estão, pelo que estou entendendo, alguns dos nobres colegas amigos aí, achando que os pessoal que estão de risco estão atrapalhando. Eu só digo, presidente, eu não quero atrapalhar a discussão de ninguém, por eu não poder participar das reuniões maiores com grandes debates. Se for o caso disso, presidente, eu até peço afastamento para ajudar os nobres colegas aí, porque quem quer falar bastante, conversar bastante. Eu não quero atrapalhar ninguém, não, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Vladimir, Obrigado. então, e logo estaremos encerrando as palavras. Boa noite, nobres amigos, vereadores. Eu também sou a favor aí que continue até o dia 6, respeitando a portaria, devido aos nossos colegas que nesse momento também estão precisando talvez ficarem em casa, né? E a gente não forçar essa barra nesse momento. Nós temos uma portaria até dia 6, no meu entendimento, deveria ser respeitado, sim. Muito obrigado a todos. Perfeito. Agradecendo, então, a participação de todos os vereadores, pedindo até desculpa por causa do nosso tempo. Eu quero, então, não havendo mais nada a tratar, dando encerrado os trabalhos dessa reunião, agradecendo sempre a Deus e a presença de todos. Boa noite.